Olá, boa noite. Você tem uma ideia empreendedora, mas não sabe como tirar do papel? Sonha começar o próprio negócio e se pergunta por onde começar? Afinal, quais são os principais desafios de quem tem vontade de empreender no Brasil? Saiba agora no Jornal da UFO. Hora do Giro de Notícias. Falando sobre esporte, o Praia Clube anunciou hoje o retorno da central Edneia. A atleta tem passagem por clubes importantes do vôlei brasileiro, como Pinheiros, Osasco e Minas. Dessa vez, a jogadora vai suprir a perda de Fran, que está lesionada. Ainda esta semana, a central se apresenta ao clube para treinar com a equipe que já se prepara para a segunda fase da Superliga. Você já quitou o IPVA 2019? Em Minas Gerais, o prazo para pagamento começa a vencer hoje. Veículos com final de placa 1 e 2 devem fazer o pagamento nesta segunda. Este ano, o governo liberou desconto de 3% no valor do imposto para quem pagar em parcela única e mais 3% para os motoristas que estiverem com os débitos de 2017 e 2018 pagos em dia. E mudando de assunto, o italiano Cesare Battisti embarcou hoje na Itália. Ele foi preso no sábado, dia 12, na Bolívia, e foi condenado à prisão perpétua. Ele estava foragido desde dezembro, depois da extradição do Brasil, assinada pelo até então presidente Michel Temer. Como então deixar o comodismo e empreender? Esse é o tema do Jornal da UFO de hoje. Falando no assunto, você vai conhecer agora exemplos de mulheres que resolveram empreender. A dedicação já deu resultados. Para Anne, 2015 foi um ano de muitas mudanças. Nós tivemos um problema financeiro por volta de 2015 e tivemos que fechar a nossa empresa. Consequência, vieram coisas que a gente não esperava. Mudamos de uma casa grande, no qual nós morávamos, tivemos que vir para um apartamento de 3 quartos. Começou o problema, muita roupa e onde colocar. Esse era um dos, mas o principal, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Aí veio a ideia de abrir um brechó para o público feminino, adulto e infantil. Hoje ela tem 2 lojas. A experiência na área comercial ajudou a fazer dar certo, mas nem ela apostava que o negócio seria tão lucrativo. O faturamento bruto de cada loja fica em torno de R$30 mil por mês. Assim como a Anne, em 2017, de cada 100 brasileiros, 36 fizeram alguma atividade empreendedora. Esse número equivale a 50 milhões de pessoas que empreenderam ou se planejaram para fazer isso no futuro. Empreender é você fazer alguma coisa que vai gerar algum capital. Ou seja, empreender é um negócio que pode ser na sua casa, pode ser num estabelecimento físico independente, pode ser um espaço compartilhado. Hoje tem os coworkings aí, que está na moda. Então isso tudo, a pessoa tem que ter uma visão de querer ser dona do seu negócio. Esse que é o objetivo. Ser dona do seu nariz, correr os riscos e ter os benefícios e os prejuízos, né? Estar pronto a correr riscos. Então, essa predisposição a correr risco, eu acho que tem que estar no DNA de quem se sujeita a empreender. Camila e Priscila são irmãs e empreendedoras. Começaram em março de 2017 com um salão em casa. Em maio do ano passado, se mudaram para este outro espaço, no bairro Morumbi, em Uberlândia. Agora, elas têm um ateliê. Tudo começou depois que Priscila teve uma filha. Eu já tinha uma filha mais velha, né? Porém, eu ficava muito pouco tempo com ela, porque eu trabalhava horário comercial, ficava o tempo todo na rua. Aí, depois que eu tive minha mais nova, eu decidi que eu queria trabalhar para alguma coisa para mim mesma, para me ter mais tempo com elas, passar mais tempo com elas e não ter que ficar o tempo todo em escolinha, hotelzinho. Eu fiz o curso de maquiagem, né? Aí, como ela já trabalhava com cabelo, eu pensei, vamos abrir o nosso espaço, né? E a gente junta os dois e abre um espaço e trabalha junta.
Depois de investir em um novo espaço, viram o faturamento aumentar. Além de fazer maquiagens e penteados, oferecem cursos na área e há um mês começaram a apostar no aluguel de vestidos. As irmãs acreditam que tentar oferecer sempre coisas novas atrai clientes, porque destaca o negócio em meio a tantos salões de beleza. A Anne também aposta em oferecer um diferencial. Eu acho que, na verdade, a gente vende um todo. A gente vende a consultoria, o que vestir, o que usar, em qual horário usar, de que maneira usar. A gente vende a brincadeira, o companheirismo, a diversão. Eu acho que está tudo envolvido. Porque se fosse só a roupa, eu tenho mais, sei lá, no mesmo bairro que eu, mais umas 30 lojas no mesmo segmento. Então, eu acho que não teria cliente para tanto. Então, eu acho que vem num todo, é um conjunto. Anne precisou empreender. Camila e Priscila acharam que seria uma boa ideia. Será que em 2019 a perspectiva é boa para quem pensa em fazer como elas? Não existe aquele momento que está melhor ou pior. Sempre vai encontrar algo que te beneficie e algo que não seja tão propício. O negócio é começar. Entre riscos e conquistas, a resposta é uma só. Valeu a pena empreender? Vai continuar? Com certeza. A gente tem projetos para o ano de 2019 e, se Deus abençoar e continuar da mesma maneira, a gente pretende montar uma nova loja de tamanho maior, que funcione junto a um café, um pub, que venha a ser referência aqui em Uberlândia no nosso segmento. Vale a pena empreender? Vale muito a pena. Todo começo é muito difícil, você tem que ter persistência. Mas se você tiver persistência, ter conhecimento do que você está fazendo, eu acho que você começa a ter o resultado do seu trabalho. Para participar do Jornal da UF de hoje, nós convidamos Cristiano Camargo, que é professor da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia. Boa noite, professor Cristiano, bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa noite, Gislene. E quem também vai participar da nossa conversa é o Victor Eduardo, ele é assistente de negócios do Sebrae Minas. Boa noite, obrigada pela presença, Boa Victor. noite, Gislene. Obrigado pelo convite. Nós vimos agora há pouco a reportagem, que a palavra final, ela disse o seguinte: tem que ter persistência. É isso mesmo, professor Cristiano, para quem nos assiste e que vamos começar, por quem já está nessa caminhada de empreender. A persistência é fundamental. Com certeza, a perseverança ela é um sinal de que esse empreendedor ele já está no caminho, né? Que é de persistir no negócio, acreditar, né? A gente pega os exemplos aqui da Anne, da Camila, que começaram, a Anne com a experiência que ela já tinha anterior e por uma necessidade, a Camila e a Priscila também, e corroborando o que o Fábio Perger falou, né? Existir um momento bom ou ruim, isso aí vai depender muito de acreditar no negócio, né? Então, uma das primeiras características do empreendedor é essa mesma, da perseverança, da persistência. Então, acho que ilustra realmente o que está sendo, você acabou de falar agora, é um fator fundamental. E para quem então está nos assistindo, tem uma ideia, só que está ali guardada, mas está começando a ter a coragem de querer empreender esse ano, Victor, por onde começar? Bom, o primeiro passo, né, para querer começar é fazer o planejamento para ver se essa ideia realmente é viável ou não, porque ideia sem execução também não vale a pena. Então, o primeiro passo para fazer esse planejamento é você fazer uma pesquisa de mercado. E vai abordar 3 pontos, que seriam o ponto do cliente, que é para você ver se tem quem vai comprar, quem vai consumir aquilo que você se propõe a vender e quanto que está disposto a pagar, claro, né, que é a parte importante também. A parte da concorrência, tem que fazer uma pesquisa da concorrência, que é saber com quem que você está competindo, o que você tem de melhor do que seus concorrentes, o que você tem de pior, que tem pontos fracos que você vai poder melhorar. E também a pesquisa por fornecedores, que é quem vai te fornecer o que você precisa produzir para entregar para o cliente final. E para começar a empreender, já tem que ter um capital aí guardado? O que você aconselha, Victor? Não, se tiver é melhor, mas não é uma coisa necessária, né? Como a gente viu nos 2 exemplos, uma foi por oportunidade e a outra foi por necessidade. A Anne, que foi por necessidade, a necessidade veio, foi uma crise e ela teve que empreender com o que ela já tinha. Isso é um termo que a gente usa muito no empreendedorismo, que é o effectuation, que é fazer com o que tem. Então, pode ser que não tenha uma reserva tão bacana, né, nesse primeiro momento, mas que vai ser necessário empreender mesmo não tendo. Se tiver, é melhor que talvez consegue uma compra melhor, consegue um espaço melhor, uma divulgação melhor, mas no primeiro momento, mesmo não tendo, dá para empreender e dá para empreender bem. Desde que faça o planejamento direitinho, as contas certinho ali, ajusta tudo.
Interessante. Na reportagem também foi mostrado um dado importante que, em média, 50 milhões de pessoas no Brasil estão empreendendo. Professor, isso é um dado representativo, né? De fato, até os dados são mais atualizados aí. A gente tinha até 2016, 2017, estava até em 20%, a gente tinha feito assim, um levantamento breve e agora aumentou esse percentual. Isso é importante, né? Isso demonstra que o brasileiro tem, de fato, a questão de empreender. Ele tem, e essa, talvez, aversão ao risco. Não, ele até tem essa necessidade de empreender, tem a vontade de empreender, né? Então, de fato, é bom esse sinal, dado todo o momento que a gente viveu dos últimos anos, do ponto de vista econômico, social, institucional, e isso acaba, de certa forma, afetando um pouco o nível de confiança das pessoas, né? E à medida em que esse número aumenta, e eu achei que ilustrou bem as duas mulheres ali, as três, na verdade, né? As duas irmãs e mais a Anne também. Então isso é muito importante, a gente verificar que as mulheres têm essa presença interessante no mercado como empreendedoras, né? Elas estão equivalendo aos homens, então é um dado que talvez seja até uma característica brasileira mesmo. Então isso é muito importante, ver que tem esse crescimento, né? Apesar de toda a conjuntura que talvez não seja tão favorável assim, né? Então, falando sobre conjuntura, professor, então para quem nos assiste que tem esse sonho de empreender, mas está com medo, como lidar com esse medo? Porque o empreendedor, ele corre riscos. Sim, é como a gente vem abordando, né? Os estudos que a gente faz a respeito dessas características, uma delas é a questão do risco, né? Essa não aversão ao risco, ou estar mais predisposto a correr esse risco, então já seria uma característica inicial. E um fator também que talvez observei, que foi falado, é a descoberta do negócio, né? Essas empreendedoras, elas vão aos poucos descobrindo o negócio, vão incrementando o negócio, e esse é um fator fundamental também, que é trazer para o cliente, né, como o Vitor falou, de ter essa consciência do papel do cliente, entender essa demanda e buscar atender de forma diferenciada. Então é interessante isso, né? Ver que já tem uma ideia para buscar um caminho, para melhorar o seu empreendimento, o seu negócio. Então eu acho que ilustrou bem, esses dois exemplos foram esclarecedores nesse sentido, né? Interessante. Vitor, para quem quer se tornar empreendedor e vai começar do zero, quais são as modalidades que ele pode iniciar o próprio negócio, a empresa? Não, hoje o governo brasileiro ele dá essa segurança para você empreender em qualquer área. Tem algumas áreas que são mais fáceis de começar do que a outra. Então tem alguns enquadramentos, que, por exemplo, o microempreendedor individual é mais fácil de você começar quando a gente está falando de empresas de qualquer comércio, praticamente, só se for de algum produto ou outro bem específico, e serviços que não sejam serviços específicos com conselhos regionais, também são mais fáceis de entrar, que você já consegue entrar no microempreendedor individual. A gente está falando assim, de você assistir uma palestra hoje no Sebrae, que com 4 horas você já sai com o seu CNPJ em mãos, se esse for o problema. Mas o empreender mesmo, que a gente sabe que existe a informalidade, para a pessoa começar mesmo, é só ela querer ir, né? O Pedro da Ciub falou isso ali na reportagem, que ele foi bem, assim, ó, a pessoa tem que querer começar. Então, é fácil a pessoa querer, se ela quiser, já está meio caminho andado. É a vontade aliada também à educação e o preparo, professor? Acredito que sim. A gente recorre aos dados para exatamente ilustrar isso. Quanto maior a preparação que você tenha, a questão de se passar por determinados caminhos mais arriscados, ou essa preparação ela é fundamental, né? Então, discute-se isso para que esse empreendedorismo seja até discutido nas escolas, não só na universidade, mas que seja uma preparação anterior. Em relação a isso, por exemplo, um estudo do Global Entrepreneurship Monitor, GEM, que fala exatamente disso, que muitos empreendedores eles sentem falta de ter tido uma preparação anterior, que não ficaria exclusiva da universidade, do nível superior, que seria muito importante que tivesse essa preparação antes. Conhecer a respeito de recursos humanos, de finanças, de legislação, enfim, de todo um suporte que é necessário para a empresa, né? E, de fato, tem sim essa preocupação. A educação ela é fundamental, em qualquer sentido, sobretudo para o empreendedorismo. Então, seria interessante que nós tivéssemos
Isso talvez em períodos de formação dos indivíduos, né? Não um nível superior. Então, com certeza que é fundamental, sim. E como tem o próprio SEBRAE, que tem esse sistema de suporte, que é importantíssimo para o país, não pode deixar é super necessário, porque auxilia muito. Né? A pessoa às vezes chega com uma ideia, você vai trabalhando aquilo, vai orientando, né? Vai dando alguns caminhos que são importantes para esse empreendedor, ao menos ele está mais preparado um pouco, né? Tá certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Você sonha em empreender, mas tem medo da concorrência? Como conseguir se destacar no mercado? Você vai saber depois do intervalo. Aproveite e envie suas dúvidas para a gente. Pode ser no Facebook ou Instagram da TV Universitária ou WhatsApp. O número é 996 39 7880. Nós voltamos já. A terceira semana de 2019 vai começar chuvosa em Uberlândia e outras cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Veja como ficam as temperaturas na previsão do tempo. Manhã parcialmente nublada em Uberlândia e com possibilidade de chuva à tarde. A máxima fica 30 graus e a mínima 19. As temperaturas também variam entre 19 e 30 graus em Patos de Minas. A nebulosidade no céu é intensa na parte da manhã. Em Monte Carmelo, pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 20 graus e a máxima 31. Sol entre nuvens em Ituiutaba. A massa de ar quente eleva as temperaturas, com máxima de 35 graus e mínima de 22. Terça-feira, parcialmente nublada em Monte Alegre de Minas. A mínima é 19 graus e a máxima pode chegar a 33. Segundo uma pesquisa do Monitor Global de Empreendedorismo, em parceria com o SEBRAE, o quarto maior sonho da população brasileira é abrir um negócio. Essa vontade só perde para metas de viajar pelo Brasil, ter casa própria e comprar um carro. Nossa equipe conversou com pessoas no centro de Uberlândia para saber se elas já pensaram em ser empreendedoras. Olha só. Sônia, você já teve vontade de ser empreendedora, abrir o próprio negócio? Eu já tive vontade, mas agora não, porque o custo de vida está muito difícil, né? Então, assim, eu já tive vontade mesmo de abrir uma empresa para mim. Meu próprio negócio, que eu trabalhei de salgadeira, então eu tenho, assim, experiência sobre salgado. Só que agora o custo de vida está meio difícil para a gente estar abrindo empresa agora, né? Você conseguiu uma estabilidade, tem um trabalho? Tenho. Estou tranquila. Marcelo, por que você decidiu ir para esse lado do empreendedorismo? Eu decidi entrar para o empreendedorismo porque assim, vai dar muito da pessoa também. Eu tenho um viés, uma visão mais ampla do que eu preferi trabalhar por conta própria, até por questões salariais, para não assim, ficar engessado na CLT. E assim, eu não consigo... no meu pessoal, eu não consigo ficar esperando as pessoas vir até mim para comprar de mim. Então eu prefiro usar as redes sociais e eu ir atrás do meu cliente. Quando eu dou aula de geografia, eu levo o meu jornalzinho com vagas de emprego para os meus alunos maiores, acima de 18 anos. E assim, eu ao mesmo tempo eu incentivo o empreendedorismo. Até eu tenho como matéria na sala de aula, faço feirinhas de empreendedorismo nas escolas, quando eu estou dando aula. Estou afastado há alguns anos, mas estou retornando esse ano no estado. E eu estou empreendendo também, agora estou expandindo meus negócios na área de educação ambiental e alimentação saudável para o interior de São Paulo. Lívia, você abriu um negócio com o seu marido, né? Sim, abri. Tem 4 meses que eu abri com meu marido uma rotisseria na nossa casa mesmo. Por que vocês resolveram abrir esse negócio? É porque o meu marido ele é cozinheiro, aí ele sempre estava trabalhando, mas assim não estava satisfeito com o salário, aí a gente resolveu abrir o nosso próprio negócio. Vocês estão com esperança que vai dar certo? Com certeza.
Ficou um pouco fraco no Natal, mas é porque o pessoal também estava sem dinheiro, né? Mas depois deu uma melhoradinha. Vitor, um dos entrevistados falou que ele, como professor, trabalha questões empreendedoras, a feirinha empreendedora com seus alunos. Esse é um projeto também que o Sebrae ajuda o município e a região a incentivar também, desde a educação básica, os alunos a entenderem o que é empreendedorismo? Sim, hoje o Sebrae tem um projeto que é o Educação Empreendedora, que atinge aqui na região do Triângulo e do Alto Paranaíba várias escolas, tanto da área urbana, tanto da área rural, da zona rural também, com esse projeto de ensinar para os professores, né, o público-alvo são os professores, para que eles disseminem isso para os alunos, né, o que é empreendedorismo, como empreender, tem essas feirinhas, competição, a gente teve um em Uberaba, no fim do ano, que tratou sobre isso, sobre como empreender, eles começaram, não pode ter venda de dinheiro, não pode ter venda de produto, né, porque tem algumas regrinhas, só que mesmo assim eles fizeram um projeto todo, com um plano de negócio, com como empreender, o lucro que teriam, rentabilidade, tudo bem organizado, como se fosse uma empresa. A ideia é já preparar as futuras gerações. Isso, para que todo mundo já venha entendendo o que quer empreender, ainda que seja para empreender dentro das empresas que vão trabalhar, mas já sabendo como empreender e como fazer isso mais fácil. Você acha, professor Cristiano, que essa pode ser uma tendência para o mercado brasileiro? De pessoas que trabalham sim em empresas, mas também daquelas que querem ser donas do próprio negócio? Sim, é possível que você tenha essas características, né? Que tem um empreendimento à parte, está dentro de uma empresa e conseguem, de alguma forma, ter um empreendimento à parte. Até, de certa forma, num determinado momento não sacrifica tanto essa empresa que ele está abrindo que ele consegue sobreviver daquela atividade que ele já faz, né, que ele já tem. Mas é possível em alguns casos. Resta saber como vai lidar com isso, né? Porque a gente tem que entender também que ser empreendedor tem toda uma série de questões, o desgaste emocional, a questão familiar, né? O seu tempo fica totalmente tomado por aquilo, então assim, tem que avaliar, acho que cada pessoa tem que avaliar o desgaste que ela está disposta a sofrer, né? E é inevitável que isso aconteça mesmo, mas é possível sim. E nós recebemos uma pergunta de uma telespectadora, lembrando que nós também estamos sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook. Através do Facebook, a Geni Araújo Costa mandou a seguinte pergunta, eu vou direcionar para você, professor. Pois não. Qual a sua visão sobre o empreendedorismo na velhice? A gente, curiosamente, está vivendo um momento em que se discute muito a questão das aposentadorias, das pensões, assim por diante, né? E é sabido que ao aposentar, esse indivíduo tem a questão de ficar a inatividade, a queda do rendimento, e talvez ele tenha que voltar para o mercado de trabalho. Eu acredito que, pelas faixas etárias que a gente percebe, que são empreendedores, que ali dos 25 aos 50 anos mais ou menos, os 35, melhor dizendo, que é a maior faixa que concentra talvez esses indivíduos, que isso tende a possivelmente aumentar, né? Em decorrência dessas questões, da perda de rendimento que se tinha antes, da própria necessidade. E aí volta aquela história, né? De saber aonde vai entrar a oportunidade e a necessidade para cada indivíduo desse. Mas eu creio que há possibilidade que isso venha a crescer ao longo do tempo. Né? E a sua opinião, Vitor? Eu vejo esse crescimento de duas formas. A gente vive hoje talvez a fase de implementação de uma quarta idade, né? Não é utopia pensar que vai existir essa quarta idade. Então, quando inventarem essa quarta idade, então essa transição, vai existir um novo mercado, tanto para empresas aplicarem, que ninguém melhor para entender quem está vivendo lá dentro. Então, talvez vão ser as pessoas que vão começar a empreender para as próprias necessidades que elas têm. Então, talvez pode ser demanda do que fazer, de como fazer. E um outro choque que talvez a gente pode ter é unir essas pessoas de terceira idade com as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, para a gente pegar talvez o dinamismo, esse novo modelo de pensar, para juntar com a experiência e o que já sabe fazer, já sabe o caminho das pedras, para ter empresas que talvez vivam mais, tenham um caminho mais longo. Interessante. Se você, então, assim como a Geni, tem dúvidas sobre o assunto, pode mandar para a gente, ainda dá tempo, no Facebook, Instagram da TV Universitária ou também pelo WhatsApp. O número aparece aí na tela para vocês. Vitor, para quem quer começar um negócio, então, empreender, o Sebrae, ele dá esse suporte, essa ajuda, tem cursos? Conta pra gente.
Sim, hoje o Sebrae ele é o maior apoio para o microempreendedor, para quem quer empreender, pequeno empresário. É só procurar a gente, nosso ponto de atendimento, que fica na João Naves de Ávila, em frente à Estação 7. De segunda a sexta, das 8h30 às 17h, a gente vai atender vocês, qualquer microempreendedor que quiser ir lá, para a gente ouvir um pouco da ideia e explicar, né, como fazer, para onde ir. E aí a gente passa o nosso portfólio de cursos que a gente tem tanto online, que são totalmente gratuitos, e os portfólios de cursos que vão acontecer presenciais. E aí a gente tem alguns cursos que são pagos, outros que não são, mas que são com valor baixo. E a gente vai entender qual que é a demanda da pessoa para indicar para ela qual que é a melhor solução. E para quem, por exemplo, realmente tem o sonho, mas está perdido até como começar, vocês têm esse trabalho mais personalizado de dar uma primeira direção para essa pessoa? Sim, a gente pega esse cliente no colo, se for preciso, para mostrar para ele assim, como dar cara para essa ideia, né? Porque na maioria das vezes, quando é esse perfil da pessoa, eu tenho uma vontade, mas eu tenho medo, eu tenho ideia. O que acontece é que a pessoa tem tanta ideia que a ideia está tão espalhada. Então a gente tem algumas ferramentas para trazer as ideias e colocar ela numa estrutura que a pessoa vai conseguir identificar, né, se esse negócio ele é viável ou não. Então esse é o primeiro passo que a gente faz quando a pessoa está nesse perfil citado. Então tem essa possibilidade, né? Sim. E professor Cristiano, na universidade também vocês desenvolvem esse trabalho de pesquisar sobre o tema e também esclarecer a população sobre o empreendedorismo? Conta pra gente. A gente já implementou aqui o Núcleo de Estudos em Empreendedorismo, né, de pequenas empresas, o NEP, e tem um empenho, né, dos professores em entender um pouco isso, como funciona no âmbito da universidade, a intenção empreendedora dos alunos, a própria educação empreendedora, e que a partir de então a gente possa ir fomentando essa ideia, né, trazer isso de forma mais efetiva e verificar nos demais cursos como isso é trabalhado também. Então, não há uma pretensão de forma alguma do núcleo de vamos ensinar a ser empreendedor, de forma alguma. Mas que a gente comece, tenha esse primeiro passo para poder entender como é que funciona isso no âmbito da universidade, que é uma referência, né? E já é um passo para que muitos alunos entrem no mercado de trabalho, ou que já estão. Então, nosso objetivo é esse, de compreender como é que isso pode ser feito, de levantar esses dados, né? E que a gente tenha esse primeiro passo, de trazer essa discussão e que isso possa ser uma motivação e que persista, né? Que continue durante o tempo aí. Então, sim, a gente tem esse lucro que está, tem essa intenção, tem esse intuito, sim, de entender o que é esse empreendedorismo, né? Tá certo. E antes de terminar, então, o Jornal da UFO, nós vamos conferir a programação de eventos da universidade. Quem traz as dicas para a gente é o Eloy. Olá pessoal, dando continuidade na divulgação para a agenda dos eventos deste ano, temos em março uma conversa sobre o adoecimento na universidade nos últimos anos, promovida por diretórios e centros acadêmicos. Assuntos como ansiedade, permanência e outras questões do dia a dia do universitário e suas influências na saúde e no psicológico, assim como as implicações sociais, são os focos de discussão. A Diretoria de Pesquisa da UFO anuncia que em julho a universidade vai realizar um evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A maioria desses eventos acontece em capitais, mas esta será uma ação regional. Os interessados em participar da organização devem procurar a Diretoria de Pesquisa. Não deixe de colaborar. Semana que vem tem mais sugestões para você. Até lá! Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da UFO. Obrigado pelo convite e deixar de portas abertas do Sebrae para quem quiser empreender, pode procurar a gente. Tá certo. Professor Cristiano, muito obrigada também por tudo que você compartilhou com a gente hoje. Prazer. O Jornal da UFO, então, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e te espero amanhã. Boa noite, até lá.